Olá, eu gostaria de conversar com você hoje sobre algo que para muitas pessoas é bem difícil de se falar. Eu quero falar sobre perdão. Eu quero ler com você Mateus capítulo 18, versículo 23, uma parábola chamada a parábola do credor incompassivo. Diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo quanto se passava. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Você já se perguntou quanto você deve a Deus? Qual o tamanho da sua dívida com o Senhor? Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A nossa dívida com Deus é impagável. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter a vida dele. Ele absorveu a nossa morte, tomou para si a morte que era nossa e nos deu a sua vida. Mas por que que nós fomos condenados à morte? Por que que nós fizemos, o que foi que nós fizemos para receber esse castigo? A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos ou carentes necessitam da glória de Deus. O que faz com que a gente receba ou que o nosso destino seja essa condenação é por conta da nossa natureza. Quando Adão e Eva pecaram, eles tornaram a natureza humana uma natureza pecadora, uma natureza pecaminosa. Nós não podemos negar a nossa própria natureza. Um exemplo, uma manga não pode negar a sua natureza. Ela não pode dizer, eu quero ser uma goiaba. Se ela nasceu de uma manga, ela será uma manga para sempre. Um animal não pode negar de onde ele veio, da sua própria natureza. Ele veio de um cão, então ele é um cachorro, ele é um cão, ele veio de um gato, então ele é um gato. Não se pode negar a natureza. Então, nós nascemos em uma natureza pecadora e, consequentemente, nos tornamos pecadores. E o nosso pecado, ele foi absorvido por Jesus na cruz. Então, ele tomou a nossa dívida e, como aqui o texto de Colossenses diz, ele cravou na cruz a nossa dívida.
Então, aquilo que era nosso, aquilo que nós deveríamos pagar, a condenação que era nossa, ele pegou para si. Então, a partir disso, você consegue mensurar o tamanho da sua dívida com Deus, o quanto você deve a Deus, se fosse possível pagar. E se fosse possível fazermos um cálculo de quanto nós deveríamos a Deus, seria um valor incalculável. Na parábola que nós lemos, fala de duas pessoas. Primeiro, de um conservo que devia ao seu senhor 100 mil talentos. 100 mil talentos representa 350 toneladas de ouro, que equivale a mais ou menos a 8 bilhões de dólares. Ele chega diante do seu senhor, pede misericórdia e diz: eu não tenho como pagar. E então o seu senhor, como o texto diz, movido de íntima compaixão, perdoa a sua dívida e o deixa ir embora. Esse homem representa Jesus. Nós devíamos a Jesus um valor muito alto, nós devíamos um valor muito alto, de maneira que não se tem como pagar. Você há de convir que 8 bilhões de dólares é um dinheiro que talvez nós, com toda a nossa trajetória de trabalho, a gente nunca alcança esse valor. Era mais ou menos isso que representava. Aquele homem devia ao seu senhor um valor que ele não podia pagar, que ele não tinha como pagar. E então o seu senhor o perdoou. Quando ele sai dali, daquele diálogo, daquela conversa, depois de ser perdoado, e liberado e libertado, ele se encontra com alguém que também lhe devia. Esse alguém lhe devia 100 dinheiros, que equivale a mais ou menos R$3.500, ou um salário de 3 meses e pouco. Você concorda que esse valor, comparado a 8 bilhões de dólares, a 350 toneladas de ouro, é muito pequeno, é incomparável. Aquele homem que devia R$3.500 chega para aquele que acabaram de ser perdoado e também suplica, e também pede o perdão, também pede misericórdia, pede para que ele espere, para que ele pague a dívida. Mas a atitude dele não foi como a que ele recebeu. Ele não perdoou e trancou aquele homem, aquele seu conservo na prisão. Ele não perdoou. Veja que ele recebeu um perdão de uma dívida incalculável, um valor muito, muito maior do que aquilo que o seu senhor devia, o seu conservo devia. Então, ele recebeu perdão de uma dívida muito alta, mas ele não conseguiu perdoar alguém que lhe devia muito menos. Você sabe quem é essa segunda pessoa? Ou quem representa esse senhor que não soube perdoar? Somos nós. Quando alguém comete algo contra nós, quando alguém nos ofende de alguma maneira, e nós não sabemos perdoar, nós estamos sendo como esse senhor da parábola. Nós recebemos de Deus o perdão de uma dívida que é incalculável, mas não conseguimos perdoar alguém que faz algo muito menor contra nós. Nada que alguém fizer contra nós se compara àquilo que nós fizemos contra Deus. A forma como os nossos pecados ofendem a Deus. Nada nessa terra, por mais grave que seja, por mais terrível que seja, o que alguém possa ter feito conosco, alguém que nos caluniou, alguém que nos ofendeu, alguém que nos traiu, alguém que tentou de alguma maneira destruir a nossa vida, nada que ninguém possa fazer de mal contra nós nessa vida se compara às ofensas que nós causamos a Deus através dos nossos pecados. Então, quando nos negamos a perdoar alguém, nós estamos dizendo: eu fui perdoado de um pecado muito grande, mas eu não vou perdoar o pecado de alguém contra mim. Então o Senhor diz o seguinte, que isso que aconteceu com o segundo, porque ele não perdoou a dívida, e o que aconteceu foi que o seu Senhor disse o seguinte: então eu também não vou perdoar a sua dívida. E ele teve que pagar. Então veja que a falta de perdão anulou o perdão do seu Senhor. E é isso que essa parábola nos ensina.
quando nós não perdoamos ao nosso irmão, quando não perdoamos alguém que nos ofendeu, nós também não podemos receber o perdão de Deus. Nós anulamos o perdão de Deus na nossa vida. Veja que quando Jesus estava na cruz do Calvário, sendo chicoteado, tendo ali a coroa de espinhos sobre sua cabeça, ele foi crucificado, ele perdoou aqueles homens que o puseram na cruz, que o crucificaram. Pense comigo, algum dia alguém lhe chicoteou? Algum dia alguém colocou uma coroa de espinhos sobre sua cabeça? Alguém algum dia lhe empendurou, lhe colocou numa cruz? Alguém algum dia colocou pregos nas suas mãos? Se você tiver uma resposta não para essas perguntas que eu acabei de fazer, então, se Jesus perdoou algo tão grave, você também pode perdoar. Lembre-se, o perdão não é um sentimento. Eu não preciso sentir que devo perdoar. Perdão é uma decisão. Eu preciso perdoar. Primeiro porque o Senhor me perdoou e as ofensas que eu causei a Ele foram muito, infinitamente maiores. Então, se o Senhor me perdoou, eu devo perdoar aqueles que me ofendem, para que Deus também possa perdoar as minhas ofensas. Então, que nesse dia você avalie se você precisa perdoar alguém. Nada que você disser vai justificar a sua decisão de não perdoar. Talvez você diga, mas pastora, você não sabe o que me fizeram. Eu também já sofri. Eu também já fui abandonada, já fui rejeitada, já fui caluniada muitas vezes. Já fui ofendida. Mas eu não tenho o direito de não perdoar. Porque eu quero o perdão de Deus, eu preciso do perdão de Deus. O perdão, ele não é apenas um favor para quem cometeu a ofensa, mas é um benefício para você mesmo. Porque se você guarda rancor, se você guarda mágoa, você está preso a essa mágoa, você está preso a esse rancor. E sabe o que acontece? Você não consegue avançar. Se alguém lhe fez mal no passado, talvez um ex-marido, talvez alguém que lhe traiu, alguém que você confiava, um amigo ou alguém talvez de dentro da igreja que te ofendeu, que te magoou, libere perdão hoje. Faça isso por você mesmo, para que você possa receber o perdão de Deus. Eu oro para que nesse momento o Espírito Santo possa trabalhar dentro do seu coração, para que você seja liberto da mágoa, do rancor e libere hoje perdão aos seus devedores, para que você tenha a sua dívida diante de Deus perdoada. Fica na paz. Se você precisar de oração, você pode colocar aqui embaixo a sua oração, que eu vou estar orando por você. E eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, dê um like. Eu vou estar sempre aqui postando algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração e você também pode sugerir mensagens. Fica na paz e que Deus abençoe.